Estamos de volta com o programa Porta a Porta. Eu já estou direto na sala de visitas, porque nós já estamos com o professor Felipe Aquino. Vamos conversar um assunto muito interessante, bem amplo, bem denso, então para a gente não perder tempo. Mas só para contextualizar para você que nos acompanhe, né? Essa é a TV Canção Nova, esse é o programa Porta a Porta, direcionado aos evangelizadores Porta a Porta, mas a toda a família Canção Nova também que nos acompanha, porque é uma alegria ter você com a gente. O professor Felipe já vem em alguns programas conosco. E no último programa que ele veio, né, não vou dizer que foi o programa passado, porque foi no mês passado, o professor veio falar sobre o brilho da castidade. Foi um livro que ele lançou e falando especificamente de castidade para os solteiros, para a vida para o solteiro. E aí nós discutíamos a respeito da castidade ser uma vocação para todos os tipos de pessoas, inclusive os casados. Então ficou o convite do senhor voltar para falar sobre a castidade no matrimônio e de modo específico através do livro Vida Sexual no Casamento. Professor, seja bem-vindo. Okay. E eu já quero começar perguntando, é possível viver a castidade no casamento? É, claro. A castidade não quer dizer você não viver vida sexual. É o contrário. A castidade quer dizer você viver a vida sexual no lugar certo. Entende? E o ato sexual é o ato próprio dos casados, diz a igreja, diz o catecismo da igreja. Então, o casal que vive a sua vida sexual está vivendo a castidade. Entende? O que seria a quebra da castidade para o casado? É viver a vida sexual fora do casamento. Ou antes do casamento. Aí sim estaria pecando contra a castidade. Mas aquele que vive a vida sexual no casamento, casal unido, pela igreja, pelo sacramento do matrimônio, está vivendo a castidade. Então, o ato sexual, ele pressupõe o quê? O amor. Ou seja, um compromisso de vida. Por isso que a igreja exige que antes de haver um ato sexual, você tenha uma aliança no dedo. Uma aliança que significa compromisso. Aliança quer dizer compromisso. Né? Por que a aliança ela é de ouro e ela é um círculo, né, fechado? É de ouro para dizer é puro. O ouro é um metal que não se mistura. Ninguém faz liga de ouro. Você mistura prata com níquel, zinco, ferro, manganês, platina, faz as ligas. O ouro não entra. O ouro é puro. Entendeu? Você pode juntar ele assim, junto com alguma coisa, mas você não faz liga. Segundo, é fechado para dizer, é uma aliança, é um compromisso. Nós estamos aqui dentro. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Isso é muito importante, sabe? Dá para os jovens entenderem. Porque os jovens ficam assim, não, mas eu amo a minha namorada, eu amo a minha noiva, por que eu não posso já ter vida sexual? Porque vocês não têm ainda um compromisso para sempre. Por que eu escrevi esse livro, Vida Sexual no Casamento? Porque eu sempre recebi muita pergunta assim, professor, nos encontros de casais, que no Brasil inteiro, fora do Brasil, o que se pode fazer na vida sexual, no ato sexual, o que não pode, o que a igreja permite, o que a igreja não permite. E a igreja fala muito pouco, você entende? Você abre, por exemplo, o Catecismo da Igreja, os documentos do Concílio Vaticano II, as encíclicas dos papas, são muito assim discretos quando falam nisso. E não dá uma resposta. Por que a igreja não dá uma resposta assim, muito objetiva? Porque a igreja sabe que cada casal, um é diferente do outro. De repente, se ela delimitar muito como deve ser o ato sexual, ela pode agradar alguns casais, mas de repente prejudicar outros. Então a igreja coloca a coisa em termos de moral. Não é? Vamos viver o ato sexual de maneira humana. Isso tem um significado muito profundo. Entende? É lícito e é válido, e eu diria até é necessário, que o casal se satisfaça no ato sexual, tanto o homem quanto a mulher. Cheguem ao orgasmo. Esse é o ponto central da chamada harmonia sexual. Porque o que acontece muitas vezes, Mirella, e aí você vai encontrar muita gente frustrada no casamento por causa da vida sexual, por causa da desarmonia sexual e principalmente muitas mulheres. Por quê? Porque não se chega ao prazer sexual lícito. É interessante a gente lembrar aqui, eu coloco nesse livro uma citação do Papa Pio XII, de 1950, 60 anos atrás, onde o Papa já dizia, é lícito esse prazer sexual que o casal desfruta no casamento. Porque muita gente até isso chegou a pensar que não fosse algo lícito. Né? A igreja diz, não, é lícito.
Então, o casal tem esse direito e pode, inclusive, buscar esse direito com os recursos que for necessário, você entende? Então, se pergunta que tipo de carícias que são lícitas, são morais ou não são morais. Claro que um casal não precisa de coisas extravagantes, não precisa, por exemplo, de um ato sexual anal, não precisa, porque é antinatural. E aqui uma orientação muito forte para os casais, o que é moral para a igreja? É aquilo que é natural. Nunca, por exemplo, uma relação sexual anal vai gerar uma concepção. Então, não é natural. Porque o ato sexual foi feito também para estar aberto à concepção. Você entende como é que é fácil você fazer o discernimento moral ou imoral? Entendi. Entende? Então, a igreja coloca o seguinte, aquilo que o casal aceita, ele, ela, e precisam para que eles cheguem à consumação do ato sexual e cheguem ao orgasmo, é válido. Porque uma coisa que eu encontro muito, Mirella, muito, é o seguinte, mulheres desrespeitadas pelos seus maridos. Hoje, infelizmente, acontece uma praga que é a pornografia, extremamente espalhada na mídia. Muito acessível, né? Especialmente a internet, ficou muito fácil, barato, cômodo as pessoas usarem a pornografia. Está fazendo um mal terrível para as crianças, para os adolescentes e para os homens casados. Eu quero lembrar, Mirella, que quando eu fui escrever esse livro, eu tive uma preocupação muito grande. Pelo seguinte, como eu falei para você, a igreja não fala muito disso. Então, o que eu fui fazer? Eu conversei com 6 padres especialistas em moral. Inclusive, o nosso padre Wagner, que eu pedi para ele olhar, porque ele fez teologia moral em Roma. E pedi a Dom Beni, nosso bispo, que desse o imprimatur. O imprimatur é autorização para que o livro seja publicado, porque a gente fica com medo. Eu vou colocar coisa aí que eu não li em documento nenhum da igreja. Como eu disse a você, a igreja fala muito pouco. Mas os casais precisam de uma orientação. Muitos casamentos acabam por causa da desarmonia sexual, principalmente por parte do homem. Por quê? Porque o homem, sabe, o sexo no homem é diferente da mulher, como em tudo. E o homem tem uma necessidade muito grande de vida sexual. Porque para o homem, o ato sexual, a vida sexual é muito mais simples e mecânico. Para a mulher, não. Para a mulher é muito mais afetiva, psicológica. A mulher está muito mais preocupada em ser amada, com o romance. Né? Como dizia o João Moana, o homem dá amor para receber sexo, a mulher dá sexo para receber amor. Entende? Entendi. Então, um ato sexual para um homem começa muitas vezes na cama, para a mulher não. Começa no café da manhã. Ou quem sabe, às vezes, lá no shopping. Você entende? Entendi. Então, essas diferenças, todas elas repercutem na vida sexual do casal. Fazem diferença. Então, esse livro eu procuro desdobrar todas essas coisas, porque tem muito casal que se separa. O que acontece? Muitas vezes aquela mulher que se frustrou na vida sexual e que não é doente, ela é mal educada sexualmente, ela começa a se negar ao marido. E o marido começa a ficar emburrado e vai querer buscar satisfação fora de casa. Veja que perigo. Aí você destrói o casamento, destrói a família e, consequentemente, você destrói a sociedade. Então, tudo está o quê? Na questão do ato sexual. Por isso, essa questão é muito importante. Eu recomendo aqui às pessoas que têm dificuldade, que procurem ajuda, orientação, tratamento, etc.